Polêmica na nova lei de Ribeirão que vai multar quem não respeitar as vagas especiais dentro de estacionamentos de shoppings, supermercados, farmácias e outros lugares comerciais de uso coletivo, inclusive em cima de calçadas. Para os comerciantes, a regra pode causar constrangimento para o cliente. Este supermercado no bairro Monte Alegre tem 5 vagas para idosos, pessoas com deficiência e gestantes. A nova lei municipal, que falta apenas ser regulamentada para entrar em vigor, garante multa a quem não respeitar esses espaços especiais. O gerente comercial do local está muito preocupado com a medida. Ele diz que é um assunto delicado que pode render prejuízos. É algo que o consumidor tem direito, mas é difícil a gente monitorar essa questão. Se o consumidor que não é especial chegar e parar, dificilmente nós vamos conseguir monitorar. Isso elevaria muito os nossos custos e com certeza não só o nosso, mas de todos os estabelecimentos comerciais que têm essa situação. É importante deixar claro que o estabelecimento não tem autonomia para ordenar que o cliente retire o veículo do local irregular e nem para autuar. Para isso é preciso chamar a polícia ou o departamento de trânsito. A multa só é aplicada se houver flagrante pela autoridade. Ficamos numa situação constrangedora. Além de não ajudar em nada, ainda cria bastante desgaste com o cliente. O presidente da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão traz uma alternativa. O comerciante que não quiser se indispor com o seu consumidor, que ele não marque no seu estacionamento vaga para idoso, vaga para deficiente, vaga para gestante. Desde que marcou, isso tem que ser cumprido. E o comerciante não precisa se indispor com o seu consumidor. Simplesmente ele comunica 190 à polícia, tá, olha, o pessoal está parando em vaga irregular aqui, a polícia se incumbe de fazer a fiscalização e multar. Eu acho que é um desrespeito, as pessoas têm que começar a tomar consciência de que tem que respeitar. Esta psicóloga especialista em trânsito explica que já temos uma legislação de trânsito que é suficiente. O mais importante agora é a conscientização. O próprio código ele já estabelece permissão de estacionamento ou não, como por exemplo na faixa amarela ou sobre uma faixa de pedestre ou em fila dupla e também em vagas especiais, não é? Então a legislação existe, basta as pessoas cumprirem. Campanhas, trabalho junto às escolas, trabalho junto com a população, é uma questão também dessa conscientização de todos. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Transerp informou que a lei ainda deverá ser regulamentada. Agora ao vivo, Davi Florim traz mais informações. Davi. O assunto tem gerado polêmica. Aqui ao meu lado está o advogado especialista em trânsito, Felipe Bueno. Doutor, o município tem legitimidade para criar essa medida, inclusive com algumas diferenças? Boa tarde. Boa tarde, Davi. Boa tarde a todos. Olha, nós temos 2 aspectos a salientar com relação a essa medida causada pelo município. O primeiro delas é da competência exclusiva da União, prevista na nossa Constituição, lá no artigo 22, sobre legislar sobre trânsito. O município não pode legislar sobre trânsito. E, em segundo, essa legislação já existe desde 2015. Os estabelecimentos públicos e particulares com movimentação pública são obrigados a destinar uma quantidade de vagas para o deficiente físico. É a lei que fala da inclusão do deficiente físico. E nesta própria lei já existe a previsão de autuar aqueles que descumprem a lei de acordo com o Código de Trânsito. A Prefeitura e a Câmara se arriscaram numa área que não seria de competência delas? Sem dúvida alguma. Além de não ser de competência deles, faltou informação. Faltou aquele que propôs a lei buscar na legislação, fazer uma pesquisa e saber que essa lei já existia. É a mesma coisa que chover no molhado, essa lei. Existe um risco desta lei trazer mais dor de cabeça para quem oferece as vagas do que para o motorista mal educado? Eu acredito que sim. Aquele que é dono do estabelecimento pode se sentir constrangido, uma vez que tiver que denunciar aquele que é o seu cliente por estacionar em vagas que são delimitadas para deficientes. Mas aí cabe muito também da educação, cabe muito da orientação. É bom que as duas partes se entendam para que não haja nenhum descontrole aí, nenhum descontentamento de nenhuma delas. O estabelecimento particular tem autonomia para ordenar que o cliente retire o veículo do local irregular? Não, em hipótese alguma. Aí quem tem que fazer isso é o agente de trânsito. O dono do estabelecimento pode orientar, pode avisar que aquele local é destinado para deficientes e, se caso não seja respeitado, aí há a sanção legal. Mas em hipótese alguma ele tem que tomar as medidas. Os nossos municípios têm mania de cobrar cada vez mais leis. Conscientizar não seria um caminho melhor?
Com certeza, ainda mais tratando de uma lei de inclusão de deficiente físico. Falta realmente educação, uma postura mais séria do cidadão em respeitar a legislação. Era muito mais prático orientar, fazer com que aqueles respeitassem a lei e depois cobrar se não fosse respeitada. E por falar em conscientização, a Transep não é um órgão muito conhecido por sinalizar corretamente o trânsito. A Prefeitura tem telhado de vidro nesta questão? Olha, essa expressão acho que é a mais correta a ser usada. Falta a legitimidade primeiro para multar. A Transep sofre ações diárias, porque ela não tem a legitimidade para autuar aqueles infratores de trânsito em Ribeirão. Quem sofre multa de trânsito em Ribeirão pode recorrer ao judiciário e ter essa multa anulada. E além disso, a Prefeitura ela não cumpre a sua obrigação de fiscalizar em quase nenhuma área. A gente vê lixo espalhado pela cidade, buraco por todo lado. E aí, quer cobrar do particular uma ação? Realmente eles precisam primeiro se conscientizar e fazer a deles, para depois cobrar do cidadão uma postura melhor. Doutor, e a PM pode entrar em local privado para fiscalizar? Nesse caso, a lei de inclusão, ela está sim autorizando a Polícia Militar a fiscalizar e autuar aqueles que descumprem a lei. E vale lembrar também que se as pessoas fossem educadas no trânsito, isso não deveria nem estar sendo cogitado. Sem dúvida alguma, você foi bem aí, Davi. O que a gente tem que observar é o seguinte: quando a gente vê uma lei que fala sobre a inclusão e dá direitos a deficientes, no meu modo de entender, isso não é um avanço, que se fôssemos uma sociedade organizada e educada, não precisava dessa lei. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. Pussi. Até já, Davi.